Fanfarra Operária convida. Muito boa tarde a todos, bem-vindos ao auditório do Rádio Clube de Angra, Voz da Terceira. Estamos com mais um programa Fanfarra Operária Convida. Hoje na apresentação Paulo Almeida e o meu colega Álvaro Machado, apoiados pelo sempre André Vieira, sempre disponível aqui na parte técnica. Temos como convidado Sérgio Melo, clarinetista, maestro da Associação Filarmónica Cultural e Recreativa Santa Bárbara da Fonte do Bastardo, que isto deve ser sempre um inferno sempre que é preciso passar uma fatura. Banda fundada a 7 de abril de 1985. O Sérgio é, se não estou em erro, natural da Vila de São Sebastião, correto? Sim, naquela altura era tudo natural da Conceição, não é? Sim. Mas nasci em São Sebastião. A gente ultrapassa aqui a parte mais burocrática. O Sérgio é casado, é pai, 45 anos, licenciado em Zootecnia pela Universidade dos Açores. Mas nós vamos abordar aqui mais a parte musical do Sérgio. O Sérgio começa a sua vida musical na banda de São Sebastião, mais concretamente na Filarmónica União Sebastianense, como clarinetista, correto? Exatamente. Comecei a ter aulas de música. Naquela altura tínhamos aulas de música mais à pressão, em que tínhamos 2 ou 3 meses de aulas com solfégio e instrumento, e começávamos logo na banda. Era 2, 3 meses e começávamos logo na banda. E tens mais ou menos de memória qual foi o ano que iniciaste? Portanto, foi em 1990 e logo na Páscoa iniciei a minha vida musical na Filarmónica de São Sebastião. Começaste numa pressão de Quaresma, de Seu Morto, de pressão de Passos, ou foi noutro evento mais festivo? Já deve ter sido no Espírito Santo. Ok. Portanto, naquela altura também, o que é que fazíamos? Tínhamos aquele estudo intenso de música, entrávamos na banda, no dia que entrávamos, que normalmente era ali pelo dia de Páscoa, a Filarmónica ia correr à casa dos músicos que entravam. Portanto, a família preparava um banquetezinho, um mata-bicho, como se costuma dizer, e a banda ia correr à casa dos novos músicos que faziam parte já da instituição a partir daquele dia. E saíamos aí no Espírito Santo. Então não passaste, como era habitual nas nossas bandas, praticamente todas, por ser exposto a estandarte. Não tiveste essa oportunidade ou essa missão? Não tive esta, mas por acaso muitos miúdos passam por porta-estandarte e de seguida para a escola de música, ou então são miúdos que estão na escola de música e aproveitamos esses miúdos para levar as bandeiras. Já vão aprendendo a marchar. Já vão adiantando serviço, como se costuma dizer. Mas não, foi aquela intensidade de solfégio e instrumento, e seguimos a nossa vida para a música. No meio dessa intensidade de solfégio, como é que surgiu o instrumento? Foi algo que tu disseste, bem, eu gosto deste som, gosto deste instrumento, ou por simplesmente não tiveste hipótese? O que é que aconteceu? Acho que até na altura eu gostava mais de saxo soprano, e foi atribuído a um outro amigo meu na altura. Mas experimentamos todos os instrumentos, instrumentos de vocal, desde trombones, tubas, trompete, e levávamos ali uns dias a experimentar instrumentos. E na altura quem era o professor de música era o José Borges, o pai do Paulo Borges, e o que ele achou na altura que se adequava mais à minha embocadura seria o clarinete.
E então foi aí que ficou o clarinete. Não porque eu decidi que era o clarinete, mas porque a minha embocadura adaptava-se melhor ao clarinete, pelo menos naquela altura. Sei que também daí para cá também já deves ter satisfeito ter desejo de saxofone, já devia tocar saxofones. Sim. Portanto, isto foi necessidades, não é? Desde que entrei na Filarmónica da Fonte Bastardo. A necessidade de ter um sax tenor, em que foi sempre um instrumento com muita dificuldade, que tivemos sempre muita dificuldade em tê-lo na banda, e a necessidade obrigou-me também a tocar sax tenor, por vezes sax alto, outras vezes bombo, outras vezes caixa, mas isto acho que é o natural e o normal da maioria dos maestros, anda um pouco por todos os instrumentos, conforme a necessidade que há na altura. Mas eu lembro-me já desde mesmo da escola de música, com 10 anos de idade, eu estava a aprender o clarinete, mas tinha a curiosidade dos outros instrumentos. Eu pegava já numa trompete, sabia as posições, conseguia tocar trompete, tocava vários instrumentos. Meu pai também na altura fazia parte da banda, na altura tocava trombone, aprendi trombone em casa, depois passou para trombone de varas, também aprendi a tocar trombone de varas, depois passou para tuba, aprendi a tuba, que é praticamente a embocadura que é diferente, e fui passando, só que realmente ainda tem embocadura para os instrumentos de vocal, em pouco tempo deixo de conseguir tocar instrumentos de vocal. Portanto, foi acertado os instrumentos de palheta. Voltando um bocadinho atrás, ainda na parte da aprendizagem inicial, faz essa aprendizagem inicial na União Sebastianense, mas depois inscreves-te como aluno no Conservatório Regional da Angra do Heroísmo. Qual foi o clique para dares este salto? Acho que foi mesmo, talvez por ter um grande amigo meu na altura, o Paulo Borges, que já estava no conservatório, e também, se calhar, acho que foi mais por aí que me fez querer ir para o conservatório e aprender. Já estava a querer escrever música e a aprender a escrever música sozinho, e achava que o conservatório ia me dar uma ajuda nesse aspecto também. Acho que também muita curiosidade por querer aprender a escrever música. Acho que também foi muito por aí. E no conservatório, acho que naquela altura foste dos poucos alunos que tiveram como professores o professor Taras Bustovegar e mais tarde o professor Oleg Gunko. Sim. Normalmente os alunos naquela altura seguiam sempre com um único professor. Primeiro estava só o professor Taras e depois veio o professor Oleg. Estes professores, consideras que foram influências muito fortes na tua vida musical? Sim, sem dúvida. E acima de tudo foi muito importante passar pelos dois, que são duas pessoas completamente diferentes e que ensinam de uma forma completamente diferente um do outro. E foi importante ter passado pelos dois, porque cada um me faz pensar em coisas diferentes, em interpretações diferentes, forma de tocar diferente, embocadura diferente. Qualquer um dos dois foram importantíssimos na minha vida musical até agora. Vamos fazer a primeira pausa aqui da parte do diálogo. Vamos ouvir uma marcha de rua intitulada Professor Oliveira Marques, do compositor Valdemar Sequeira.
ouvirmos esta belíssima marcha de Valdemar Sequeira. Vamos continuar a nossa agradável conversa. A opção pela música foi uma opção principal ou o curso de zootecnia foi a primeira opção? Não, primeiro foi a música. Para já porque comecei aos 10 anos na música. Depois comecei no conservatório. E só depois é que fui para a universidade. Portanto, primeiro comecei com a música. Foi sempre até lá tinha que ser a opção número 1, não é? Mas como depois também não fiz vida não faço vida de música, não é? Portanto, devido aqui a algum tempo com a música, mas o meu tempo principal é o trabalho, em que teve depois a ver com a universidade, que tive que deixar algumas coisas de parte, alguns planos também de parte, em função da universidade e do meu futuro, não é? E como é que decidiu separar isto? Em vez de ter seguido sempre uma vida musical, ter um curso a nível musical lá fora ou algo do género, o que é que leva a distinguir e virar para a zootecnia? Bem, o que me virou acaba por ser as oportunidades que vão aparecendo, não é? Portanto, quando acabei o curso na universidade, ainda estava no conservatório, porque comecei o conservatório também tarde, comecei aos 17 ou aos 18 anos, é que comecei no conservatório, foi pouco antes de começar na universidade, e a vida levou-me para uma oportunidade de emprego, e então acabei por optar por este caminho, porque para seguir a vida musical teria que aguardar mais um ano ou dois, ainda ir a tirar um curso superior e depois seguir a vida de música, o que ainda tornava mais tarde aí a questão de um futuro, não é? Que andamos sempre à procura de um futuro estável, não é? Às vezes é um erro, outras vezes não é. Se foi o caminho certo, só se voltasse atrás e experimentasse o outro caminho. Não há muito como saber qual dos dois caminhos era o caminho certo. Acabei por optar pelo caminho profissional fora da música, mas nunca deixei a música e ainda hoje continuo, mas não tanto, não com tanta disponibilidade como tinha quando era mais novo e andava na universidade, nos tempos da universidade. Agora o tempo é menor para a música e temos que tomar decisões e opções. Foi músico também da Sé Catedral, sob a regência do Dr. Duarte Rosa, músico na Lira Ossiriana com o António Melo, entre outros projetos. Qual é que gostava mais de destacar nisto tudo, nesta caminhada? Nesta caminhada existem muitos projetos em que participei. Esses foram alguns. O da Sé foi um projeto que era muito entre amigos, não é? Entre amigos, entre amigos que frequentavam o conservatório e tínhamos muito disso nesta época em que andávamos sempre juntos por vários sítios. Acabava por ser uma coisa mais comum. A Lira Açoriana já é um projeto de outro calibre, não é? E que exigia outro tipo de dedicação e que nos fez andar pelas ilhas, conhecer pessoas diferentes. Portanto, é um projeto um pouco diferente e que nos faz evoluir, se calhar, aí um pouco mais, que nos obriga a evoluir. Obriga-nos a evoluir esse tipo de projetos em que não estamos habituados, em que saímos ali um bocadinho fora da zona de conforto, vamos para um sítio que não conhecemos ninguém, não sabemos. Toquei muita vez com o Paulo, a gente sabia o que é que cada um sabia ou qual era a capacidade de cada um. Vou para um grupo que não sei qual é a capacidade dos meus colegas, não é? E nem sei como eles reagem, não, exige outro tipo de atenção e obriga-nos a evoluir. Portanto, se calhar, nestes projetos, se calhar a Lira Açoriana fez evoluir um bocado e ver a realidade também um bocadinho das outras ilhas, a nível de bandas mesmo, não é? E a nível de cumplicidade que falávamos muita vez nas rixas entre São Miguel e a Terceira, e depois vemos nesses convívios que é o oposto. Claro.
aqueles que se dizem que são os mais opostos, atraem-se, não é? E então nesses convívios, nesse tipo de grupos, vê-se que as coisas que se dizem às vezes não são como são. E foi muito interessante nesse aspecto. E para além disso, neste grupo da Líria Açoriana também fomos, o Paulo foi, e muitos amigos meus que frequentávamos o conservatório, estávamos lá todos juntos também neste grupo. Isto também faz crescer como pessoa. Obviamente que isto tem grandes importâncias, mas vamos seguir um bocadinho mais à frente. E também fez o curso de maestro, mesmo antes de ter uma banda para assumir. Já tinha essa vontade de um dia pegar na batuta e ser maestro de uma banda filarmónica? Esta é uma pergunta interessante. Nunca tive vontade nem o objetivo de ser maestro, nunca. E fui porque fui. E foram várias pessoas. Lembro que o Paulo também foi a este curso de maestro. Fui porque fui. Para ter mais uma experiência, não a pensar num futuro como maestro, porque até quando tive o convite para ir para maestro, recusei o convite. Não queria ir. E foi na altura, até o meu pai é que me incentivou: olha, experimenta, não tens nada a perder, às tantas vais gostar. Portanto, não foi mesmo com esse objetivo, porque eu nem queria ser maestro. E depois acabei por aceitar o convite, e passados para o ano que vem, passados 20 anos, lá estou ainda como maestro. Era a próxima pergunta que eu tinha, que era como é que surgia o convite para assumir a banda da Fonte Bastardo. Obviamente, após o curso, alguém deve ter ficado alerta do sucedido e dirigiu o convite para ingressar na banda como maestro. Sim, o que aconteceu foi, portanto, o maestro na altura saiu da banda, e o Antero Ávila tocava na banda na Fundo Bastardo, e o Antero Ávila sugeriu que fosse eu. Portanto, já me conhecia do conservatório, da Líria Açoriana e outros mares que andamos também juntos, e sugeriu à direção que me convidasse para maestro da banda. Então fizeram-me esse convite, que eu primeiro recusei, e depois voltaram lá outra vez para falarmos mais um pouco, e incentivado pelo meu pai, então aí avancei para maestro da Fonte Bastardo. Até hoje. Já vai a caminho dos 20. Qual é o impacto dos primeiros ensaios? A sensação de pegar numa banda ali, verdinho, entre aspas. Exatamente. Que impacto é que sentiu? É muito diferente de ser músico. O músico, nós estamos ali no ensaio, estamos relaxados, nem estamos muito atentos ao que os outros músicos estão a fazer. Quando passamos para a frente de 30 ou 40 pessoas, as responsabilidades mudam, a nossa atitude tem de mudar, e temos de fazer também mudar a atitude de quem está à nossa frente. E pegar numa banda em que não temos experiência, nem ficamos na dúvida: vai correr bem, vai correr mal, estou a fazer certo, não estou a fazer certo. E depois surge exemplos que o outro mestre fazia, era assim, ok, mas esse sou diferente, eu tenho maneiras diferentes de ver a música, gosto mais de ouvir a música desta forma, gosto mais de ouvir esse instrumento aqui, ali, porque, neste exemplo, em que estávamos perto do aniversário da banda, peguei nas peças que existiam, ou seja, já pego com outra visão do que o outro mestre. Não é que esteja certo ou esteja errado, ou que o outro mestre estava certo ou errado. Cada um tem a sua forma de interpretar a música e de colocá-la cá para fora. Eu tinha uma maneira diferente, e então acho que este foi um impacto maior, que foi: ok, os músicos estão habituados a tocar isto desta forma, eu só tenho um mês para ensaiar,
e eles estão-me a dizer que não estão habituados a tocar desta forma, ok, mas o que é que vamos fazer, o que é que vamos conseguir, estamos quase no aniversário, isto tem que estar pronto, ok, e depois acabamos por adaptar a uns e a outros, e com o tempo cada vez nos adaptamos melhor e cada vez nos conhecemos melhor e as coisas depois fluem mais facilmente, mas há sempre numa primeira fase a comparação. Com certeza. Esse é aquele impacto maior, que é a comparação que os músicos fazem, que eu não consigo fazer, porque, aliás, já tinha participado naquela banda, tinha feito alguns ensaios para que íamos numa viagem, entretanto comecei a trabalhar e não fiz a viagem com a banda. E no outro ano à frente estava lá como maestro. Mas é este impacto mesmo da opinião, que nos preocupamos ali no início, da opinião dos músicos, o que é que acham da minha regência, o que é que acham daquilo que eu digo, estou a dizer certo, não estou a dizer certo, estou a ofender alguém, ou não estou a ofender alguém, porque é dizer-te uma coisa, dizer da mesma forma a outra pessoa, posso ofender aquela pessoa, e a ti não. Isto é tudo com o convívio também que vai se desenvolvendo e a gente vai conhecendo as pessoas. Muito bem, vamos passar para o segundo tema musical, uma marcha de procissão intitulada Mãe Celeste, de Vítor Rezende.
depois de ouvirmos aqui esta marcha de Procissão Mãe Celeste de Vítor Rezende, vamos voltar aqui à conversa com o nosso convidado, com o Sérgio. Ser maestro de uma banda filarmónica e ao mesmo tempo acumular com a coordenação e como professor da escola de música é bastante cansativo em termos de gestão do nosso tempo e da nossa energia. Pelo menos no meu caso foi e é. Concordas com esta ideia que tem? Sim, concordo, porque houve, na Filarmónica de São Sebastião cheguei a ser professor de música lá e não era maestro, era músico na banda e dava aulas de música, portanto estava perfeitamente bem. Quando fui para a Fundo Bastardo como maestro, também cheguei a dar aulas de música. Acumular as duas torna-se cansativo. Para quem tem disponibilidade depois de tempo para poder relaxar e desanuviar um pouco, se calhar não há problema. Mas para quem tem o tempo bastante ocupado, acumular as duas torna-se muito cansativo, porque é um cansaço psicológico. É um cansaço físico, ficamos cansados, deitamos, no outro dia estamos novos e prontos a seguir. O cansaço psicológico acumula e acabamos por não dar 100% daquilo que podemos dar, e também quem está do outro lado também acaba por não evoluir tanto, porque às vezes dizem o líder cansado, ninguém segue o líder cansado, não é? Acaba por ser isso. Por outro lado, existem vantagens também óbvias, que é os alunos, quando integram a banda, o maestro já sabe o que é que a casa gasta, já sabe qual é a capacidade que eles vão ter, e mesmo de os proteger em relação ao grupo. É complicado. Visto desta forma, acaba por ser uma vantagem, porque já sabemos quais são as capacidades, sabemos quais são as dificuldades, e também quando estamos com os miúdos ou com quem quer que seja a dar aulas de música, já estamos a encaminhar para aquilo que queremos. Às vezes pode ser uma desvantagem também. Portanto, porque quem dá aulas de música dá da sua forma, o maestro tem a sua forma e não está condicionado. Aquele músico não está condicionado pelo maestro. Está condicionado por uma escola de música que tem a sua estratégia, e depois, quando entra na banda, fica condicionado pelo maestro, também tem a sua estratégia. E pode ser uma desvantagem seguir, como pode ser uma vantagem seguir o músico desde que aprende. Estávamos a falar de miúdos. A banda da Fonte Bastardo, no meio das bandas, também é uma banda ainda miúda. É uma banda recente que tem um maestro há praticamente 20 anos. Sentes algum peso acrescido por seres maestros já há praticamente 20 anos de uma banda que foi fundada em 85? Ou isto é uma coisa que nem te passa para a cabeça? Sim, já me passou várias vezes pela cabeça, assim, em que, por exemplo, vinha de uma banda centenária, que era São Sebastião, não é? Não teve muitos maestros, teve poucos maestros, mas todos os que estiveram lá estiveram muito tempo. Depois vou para uma banda que é recente e já ocupei 80% do tempo de vida da banda. E isto tem algum impacto, porque penso várias vezes nesta questão e no impacto que eu acabo por ter naquela instituição, não é? Porque a banda nasceu em 1985, eu nasci em 1980, são 5 anos de diferença, portanto, então também sou considerado um miúdo. Mas tem impacto porque toda essa geração mesmo da Fonte Bastardo me conhece como maestro da Fonte Bastardo. Já é praticamente eu
que fui o maestro de lá, com quase 20 anos, porque é uma banda também ainda jovem. E sentes o carinho pelas pessoas da Fonte Bastardo em relação à banda? Sentes que existe um apoio da freguesia e um orgulho pela banda se manter em atividade? Ou achas que deveria haver maior envolvimento civil? Portanto, existe uma parte e existe a outra. Portanto, existe, acho que também deve ser geral na maioria das freguesias, em que há uma parte da população que apoia e está sempre envolvida e que faz parte da direção, dali a 5 ou 6 anos ou 10 anos volta a fazer parte da direção, e estas pessoas, em relação mesmo a mim, e à Filarmónica, sinto um carinho muito grande e que defendem a Filarmónica, que gostam de ouvir a Filarmónica, que sentem orgulho quando vem a Filarmónica passar ou faz um concerto, como há outra parte da população em que nunca se envolveu, não se interessou, também é tal coisa, não quer dizer que esteja bem ou que esteja mal, cada um se envolve naquilo que gosta e que quer dar o seu contributo. Por isso acho que está tudo bem com os que dão contributo e com os que não dão o contributo. Vão dar contributo noutras situações, noutras instituições, por isso não somos todos iguais e é assim que deve ser. Uns vão mais para um lado, outros vão mais para o outro, mas no geral sinto um carinho muito grande pelas pessoas da Fonte Bastardo e pelos próprios músicos também. Agora vou-te fazer uma pergunta. Eu já te conheço há muitos anos. Algumas perguntas que te fiz já sabia a resposta. Esta não sei mesmo. Ao longo desses quase 20 anos, de certeza que já foste sondado por outras instituições sobre se terias disponibilidade ou não de acumular. Que saiba, nunca quiseste. Sim, já fui abordado por várias bandas mesmo, mas o meu trabalho nunca me permitiu, em fazer alguns turnos, nunca permitiu ter mais uma banda, em que eu gosto muito de pesquisar muito bem as peças que coloco na banda, levo muito tempo à volta disso, a fazer alguns arranjos, a escrever instrumentos que não existem, e para me tocar a outra banda, para já ia-me ocupar mais dias na semana, para além dos meus turnos, e faz com que eu depois também não tenha tempo ou disponibilidade para a minha família. E como disse há pouco, temos que tomar decisões e tomar opções, e acumular uma nova banda não me dava disponibilidade de tempo para seguir este caminho. Mas se tivesses tempo, era algo que à partida verias com agrado, conhecer uma nova realidade, porque as bandas são todas diferentes e têm características únicas, ou não é algo que sentisses assim um apelo? Se visse que tinha disponibilidade, se tivesse disponibilidade de tempo, sim, com certeza teria outra banda, e com muito gosto, mas não posso seguir esse caminho, infelizmente, mas após alguns convites e não aceitei, nem me arrependo de não ter aceitado. Então eu vou-te fazer aqui um convite no Rádio Clube, que esses convites depois já sei que não consegues dizer que não, ficas com vergonha. Se calhar ali para outubro, novembro, se calhar vais fazer 2 ou 3 ensaios à fanfarra, porque acho que também faz bem aos músicos tocar a mesma peça com um outro maestro. Um maestro diferente. É uma experiência de adaptação, de versatilidade, e assim tens uma experiência com outra banda e a banda também tem uma experiência com outro maestro, e acho que é engraçado quando as pessoas se envolvem e as bandas estabelecem projetos em comum. A tua ideia até, eu digo muitas vezes aos músicos que já não devia ser maestro lá na banda da Fonte Bastardo, devia ser 5 anos no máximo, e depois trocávamos.
eu trocava com outro maestro, ia para outra filarmónica, da outra, e trocávamos. Porque traz repertório diferente, diferentes, ideias novas, e também acho que isto entusiasma os músicos e motiva os músicos a irem aos ensaios. Cada vez que há uma mudança de maestro, há uma mudança de paradigma, não é? E às vezes existe como é que vou dizer, uma determinada acomodação do maestro ao grupo que tem e do grupo que tem ao próprio maestro. Ao próprio maestro, exatamente. E isto que estás a dizer torna-se interessante tanto para os maestros como para os músicos. Verem realidades diferentes, formas diferentes de ensinar, palavras que não costumam ouvir e que se calhar alguns captam melhor aquelas palavras que aquele maestro está a dizer e outros não, uns evoluem mais, outros não, rodante, e que acho que há sempre um maior equilíbrio, há uma maior motivação e uma maior evolução das bandas. Acho que concordo contigo. Até é uma experiência enriquecedora. Eu defendo bastante essa ideia, mas não a pratico porque já estou há 20 anos na mesma banda. Sim. Mas também há lá sentimentais que se criam. Portanto, então, faz o que é digno, faças o que eu faço, não é? Mas antes de ouvirmos a peça de concerto You Raise Me Up de Naorito Iwai, então te prende que isto é um sim. Sim, então estou aberto à experiência. Então agora vamos ouvir o You Raise Me Up.
Enquanto maestro, que peças lhe dá mais gozo dirigir? O que é que gosta mais de ter à sua frente e deixar-se levar? Bem, eu que até os músicos já gozam comigo. Há um compositor que está sempre presente, que é o Michael Geisler, e até o último concerto só tinha uma peça que não era dele. E agora estou a levar outras peças em que não é do Michael Geisler, em que tem que diversificar um bocadinho também. E os músicos já dizem que não querem aquela porque não é do Michael Geisler. E que não faz sentido ter uma peça que não é dele. Já gozam comigo. Portanto, neste momento até é o meu compositor preferido. Mas em termos de peças eu gosto de diversificar um bocadinho. Gosto de ter sempre um passo doble. Gosto de ter uma música para brincar um pouco. Ter sempre uma marcha. Tento ter sempre isso. No de um concerto foi isso quase tudo do Michael Geisler, à exceção do passo doble, que ele não escreve para passo dobres, senão seria também dele. Mas gosto de diversificar um pouco, porque um concerto só com o mesmo estilo de música torna-se amassador. Gosto de diversificar um pouco, mas tenho a minha tendência ali para alguns compositores, tal e qual como alguns compositores portugueses também, o Vítor Rezende, o Nuno Osório, que são compositores também que aprecio. E às vezes também recebo mensagens de músicos a dizer: experimentem ouvir este compositor. Ajuda bastante. Portanto, mas acima de tudo é quando os músicos gostam. Às vezes colocamos uma peça em que tocamos num ensaio e o músico começa a franzir o nariz e pá, isto não é... E depois vemos que dão em perceber a peça e começam a gostar. Às vezes o maior gozo até é nisto, não gostam, mas depois começam a apreciar a peça e têm gosto em tocá-la. Mas fundamentalmente é isso, peças do Michael Geisler, sejam elas quais foram, identifico muito com a escrita deste compositor. Continuando no foro pessoal, que objetivos gostava e sonhos gostava de realizar ainda no mundo da música, exatamente como maestro, e que ainda não os realizou? É um sonho que já tenho há algum tempo, mesmo como maestro, e sobretudo para incentivar os miúdos a irem para a Filarmónica, que hoje em dia existem muitas opções. E a banda filarmónica para os miúdos está a ficar em última opção. E uma das coisas que eu gostava de fazer era conseguir fazer uma banda com miúdos que tocasse juntamente com a banda principal e que fizéssemos uma peça ou duas só com aqueles miúdos e depois a banda fazia o seu concerto. Quer dizer, cheguei a fazer uma vez isto, em que os miúdos tocaram uma peça e acho que foi interessante porque todos os miúdos que ouvem isso e veem isso ficam com aquele bichinho de querer ir para a banda, e isto aconteceu. Portanto, e continua a ser um sonho, só que para isso é preciso uma escola de música com muitos miúdos, em que se consiga fazer ali grupo deles e que façam esta pequena felicidade, não é? Que acaba por ser uma felicidade tanto para as pessoas que ouvem, para os pais dos miúdos, que também é um orgulho, não é? Depois verem que os miúdos estão a tocar e estão ali a tocar sozinhos. É um sonho. Então vamos partir para a pergunta com rasteira. Gostava um dia de ser maestro da banda da sua freguesia, São Sebastião. Gostava de realizar isso. Não digo sonho, que não sei se é o sonho ou não, mas gostava de realizar isso um dia na sua vida. Sim, é claro. É a minha freguesia, não é? Foi lá que eu nasci, foi lá que cresci, foi lá que aprendi tudo, foi lá na Filarmónica de São Sebastião. Só que como maestro da Fonte Bastardo não vou deixar a Fonte Bastardo
para ir para São Sebastião. É como os futebolistas fazem muito, vão acabar a sua carreira no seu clube. Também pode acontecer eu acabar a minha carreira como mestre em São Sebastião. Não é posto de lado, não é? Neste momento não é possível, só em acumulação, porque o que eu sinto na Fonte Bastardo, eu sinto sinto que as pessoas gostam de mim e querem que eu continue lá. Sempre senti isso a mais, então aí procurava outro caminho. Não é assim que me sinto-me bem acolhido, sinto-me bem lá, então vou continuar lá. O nosso tempo está a chegar ao fim. Quer deixar alguma mensagem para quem nos está a ouvir lá em casa? Sim, posso deixar uma mensagem. Filarmónica, que quer dizer amigo da música, portanto só por aí acho que diz tudo. Portanto, incentivem os vossos filhos a irem para a Filarmónica, aprendem muito, não só a nível de música, mas também a nível social e de convívio. Portanto, incentivem e não desistam das Filarmónicas, porque é uma instituição com muito peso na nossa história e na nossa cultura. Portanto, não vamos desistir das nossas bandas e não desistam dos vossos filhos de irem para as bandas. Vamos finalizar o programa com esta boa mensagem aqui transmitida. Quero agradecer ter aceito o nosso convite, estar aqui presente no nosso programa e humilde programa. E vamos terminar o programa com o Passo do Forcados do Sul de David Costa. Até para a semana.
Fanfarra Operária convida.